Bom, acho que a gente pode começar, né? Pode, já tá gravando, tá ao vivo. Pode soltar o som aí. Espera aí que eu vou botar aqui a câmerazinha. Ah, garoto, bom. E aqui, até dar uma impressionada. Boa. Dá pra Vamos chegar lá. mais pra frente, dá pra chegar mais pra frente. Ah, tá, você quer aparecer, entendi. Eu tenho que aparecer. Pô, esse não tá bom. Quadrado, lindo. Tô vendo aqui no meu retorno. Tem até retorno, parceiro. Seja Caraca, aí, na moral mesmo. Aí tá muito. Não, sabe, pra você ficar tecnológico. brabo mesmo, você pode comprar uma mesa de digitalizadora, a mesa digitalizadora. Aí sim você vai ficar alto nível. Eu tinha para editar as fotos, né? Sabe que eu sou fotógrafo, mas só que não dá trabalho. Não, mas tá bacana, tá bacana. Tá legal. Qualidade, Alexandre, qualidade. Tem que mostrar, né? Tem que mostrar que tem. A gente faz tudo para o aluno. E, gente, boa noite, Denilda, boa noite, Alexandre, e boa noite, Milena. Primeira vez da Milena aqui. Milena, espero que eu não te assuste, tá? Porque você já tá vendo essa carinha, essa coisa linda de tiarinha aqui, né? Tudo mostrando o potencial, tá? Hoje a história, né? Vamos pegar um pouco leve. A gente já, em história, a gente já trabalhou toda a antiguidade clássica, tá? Grécia e Roma, e agora a gente vai passar para a Idade Média, beleza? Só que, como Idade Média, ele é um conceito muito grande, uma matéria extensa demais, a gente vai com calma, a gente vai, sabe, aos poucos. Tanto que essa primeira parte da matéria, essa primeira parte da matéria, a gente vai até feudalismo, tá? Mas a gente vai tentar compreender como é que surge essa Idade Média, né? Como faz essa transição do Império Romano, que era tão gigante, e aos poucos vai se esvaziando, vai caindo, né? Vai enfraquecendo, para o que a gente vai ver na Idade Média, com o feudalismo, né? Com uma descentralização do poder e assim vai. Ok? Beleza? Antes de tudo, vocês estão conseguindo me ouvir? Estou conseguindo me ver? Sem nenhum problema? Sim, Opa, show de bola, show de bola. Alexandre e Denildo já mandaram papo, Milena também. Ok. Já sabe, Milena, só para te alertar, a minha aula é assim. Se você tem uma ideia, se você tem uma dúvida, você desmuta ou manda uma mensagem que eu estou lendo aqui, tá? E a gente para analisar. Isso que é importante. A gente não pode sair sem. A gente não pode sair com dúvidas aqui. Ok? Belezinha? Tudo bom. Vamos lá. A gente vai dividir a Idade Média em duas ou três partes. Eu ainda estou vendo com vocês, tá? Com vocês não. Então, eu ainda estou vendo comigo para ver como é que eu vou dar da melhor forma essa Idade Média, tá? Mas vamos começar. Antes de tudo, vocês sabem que eu gosto de trabalhar com historiografia, né? Com o que os historiadores vão pensar. Não dou nada aqui não, é minha visão periférica que está me enganando. Então, antes de tudo, eu gosto de trabalhar com a historiografia. O que os historiadores abordam disso? Primeiro, a gente tem que entender que Idade Média tem um conceito muito famoso, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Né? É um conceito, Idade Média é igual um período de trevas, né? A Idade das Trevas. Muita gente usa esse termo para entender a Idade Média. Por que isso? Vocês já ouviram falar desse termo, Idade das Trevas? Alguém? Alexandre, já é normalmente na escola, né? A gente vê muito disso, até mesmo em filmes, mostrando a Idade Média como um local horrível, tenebroso, né? Um local cheio de medo.
onde tudo pode ocorrer, doença, falta de imaginação, pessoas alienadas, meu Deus, as bruxas e assim vai. Né? É mais ou menos assim retratado, tanto na cultura pop quanto alguns professores do fundamental, ou até mesmo dessas escolas aí das nossas vidas, apresentaram a gente para isso. Né? Mas o porquê que se chama Idade das Trevas? Bom, a gente vai ter duas visões da Idade Média. Uma visão que a gente vai chamar de romântica e a outra visão que a gente vai chamar de clássica. Por que isso? Vamos lá. Primeiro vamos para a visão clássica. A visão clássica ela vem do pensamento renascentista. A visão clássica ela vem do pensamento renascentista. Como assim, Wesley? Por exemplo, depois que a Idade Média passa e você vai ter o período do Renascimento com as grandes ideias, né, grandes campos filosóficos, uma abertura gigante da economia, um entendimento maior de política e assim vai. Essas pessoas, esses pensadores renascentistas, vão olhar para a Idade Média e vão falar que era um tempo obscuro, sem nenhuma produção intelectual, alienadora. Entendido isso? Como um local vazio. A Idade Média, para essa visão clássica, vai ser um período sem nenhuma imaginação, sem nenhuma produção de um pensamento crítico, de uma filosofia, de um estudo mais aprimorado da natureza, da política, econômica também. Eles vão falar que não havia nada disso. Então eles vão falar, por isso, essa idade das trevas, essa visão clássica compactua com esse entendido de idade das trevas, como um período vazio e sem nenhuma manifestação intelectual. Compreendido isso? Sem nenhum problema? E a segunda visão é a visão romântica. Essa visão romântica vai tratar a Idade das Trevas. Deixa eu beber uma água aqui. Tá fogo. Essa visão romântica ela vai inverter esse conceito renascentista. Ok? Essa visão romântica ela vai compreender a Idade Média como uma época de paixão, né? De excentricidade, de carinho. E essa ideia, né, de vitalidade, exuberância, essa ideia, então, totalmente ao contrário da visão clássica. E como aqui essa visão clássica veio dos pensadores renascentistas, a visão romântica da Idade Média vai vir dos escritores de romances, né, os românticos, que a gente vai falar isso, também dá o nome, né, visão romântica, do século XVI, que vão pensar a Idade Média como um período de conhecimento, das exuberâncias, tipo o Corcunda de Notre Dame. Né? É uma história que se passa durante esse período da Idade Média que mostra uma outra forma de pensar, né? A Idade Média, uma coisa mais romântica. A gente vai ter esses grandes embates cavalheirísticos, né? Grandes cavaleiros buscando a sua dama e assim vai. Então essa é a visão romântica, o contrário e o oposto da visão clássica. Aí vocês vão falar o seguinte, Wesley, qual das duas está certa? Então, tem uma frase que eu detesto, mas eu gosto muito de aplicar ela nessa situação, que minha avó fala muito para mim, que é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Que é o seguinte, os historiadores eles vão tentar compreender aonde está esse pensamento, por que ele está gerando esse pensamento. Olha,
Os pensadores renascentistas, óbvio que eles vão falar que aquele período era uma bosta, sem nenhum pensamento, né? Por quê? Porque agora eles estão vivendo o ápice desse pensamento, das artes, da cultura clássica, e também porque essa visão clássica, esses renascentistas, se baseavam nos pensadores gregos, nos pensadores romanos. Entendido isso? E essa visão romântica vai tentar também trazer algo, uma identidade para o século XVI, mostrando que havia um valor gigante na Idade Média, né? Mas, óbvio, dentro da literatura. Ok? Então, é essa a função do historiador. A gente não vai ficar nenhum dos dois lados, mas a gente vai tentar compreender onde está esse pensamento real, se é verdade mesmo. Tá? Tanto a visão clássica quanto a visão romântica. Alguma dúvida? Por enquanto não, tranquilidade, beleza. Então a gente vai entrar agora mesmo nesse debate. Por quê? Realmente, será que realmente a Idade Média foi uma Idade das Trevas? Será que foi realmente uma Idade das Trevas? Vamos lá. Segundo os historiadores, que a gente chama de medievalistas, né? Os historiadores que se baseiam, que passam sua vida estudando esse período, a Idade Média, né? A Idade Medieval, eles vão falar o seguinte, que essa visão clássica, ela está errada. Por quê? Teve produção de pensamento na Idade das Trevas? Olha, óbvio que teve. Óbvio que teve. Gente, é só para falar aqui, e se vocês estiverem escutando barulho de criança, de cachorro, desculpa, porque meu quarto é perto da rua. Tá? Então, as crianças estão aqui, cachorro, papagaio, periquito, sabe como é que é, né? Então, eu já peço perdão por isso. Mas vai ter essa produção de pensamento na era da Idade das Trevas? Sim, vai ter. O pensamento filosófico vai ser bem grande, principalmente com Santo Agostinho, que nós vamos ver em filosofia, com São Tomás de Aquino. Toda essa galera. Existia ciência, uma coisa entendida como ciência na era medieval? Sim, também vamos ter. Há vários historiadores vão relatar diferentes cientistas medievais. Mas eu gosto muito de citar um, que é o... Eu não vou saber escrever o nome dele, tá? Peço perdão, mas ele é conhecido como Giordano Bruno, que ficou muito conhecido aqui no Brasil por causa de um menino lá no Acre, que ele escreveu a casa toda dele com teorias do Giordano Bruno e sumiu. Vocês lembram desse caso? Vocês lembram disso? Eu lembro alguma coisa que se falaram do menino do Acre, mas eu não sabia nem qual era a história, para dizer a verdade. Porque eu assisto a Culpa do Cabral e eles voltam e me pegam essas notícias assim, exóticas. Isso. O Giordano Bruno ele foi queimado na fogueira por ter teorias que eram contra a igreja. E ele realmente era um cientista, né? A gente pode colocar isso como filósofo cientista, né? E o menino do Acre, ele se baseou, tanto que ele tinha uma estátua gigantesca no quarto dele, o Giordano Bruno, assim, capuzinho. Então, eu gosto de citar dele por causa disso. Giordano Bruno morreu na fogueira por conta dos pensamentos? Morreu.
Mas isso não quer dizer que não teve uma produção, né? Que não teve esse entendimento, que não teve uma produção filosófica e científica dentro da Idade Média. Óbvio que teve. Muitos morreram por causa disso? Muitos morreram por causa disso, sabe? Mas, infelizmente, é isso. Essas coisas acontecem, né? Principalmente na Idade Média. Então, a gente vai ver que há uma produção de pensamento, sim. Ok? As questões econômicas, cultural e arte, a gente vai ver um pouco mais para frente, que também existiu. Mais uma coisa que eu gosto de falar é o seguinte: vão falar que você vai ter uma alienação do povo em cima da religião. Então, isso a gente tem que compreender que, na Idade Média, como a gente estava vivendo, como eles estavam vivendo, a gente tem que pensar como uma pessoa dentro desse período, era um momento de medo, de caos. Você só podia se agarrar à sua fé. Então, esse pensamento, Deus vai estar presente para eles, só nesse pensamento? Sim, vai estar. Mas algumas resistências vão acontecer, né? Algumas pessoas, como Menóquio, é um filme, na verdade é um livro do Ginsburg, que é Os Queijos e os Vermes, e vai retratar a vida de Menóquio, né? Um senhor que vivia na região ali da Itália. Mas a gente também pode pegar outras pessoas, até mesmo certezas que ocorreram. Rapidinho. Senão o computador descarrega aqui. Mais certeza que ocorreram, por exemplo, como há uma invasão muito grande dos povos bárbaros, né, dos germânicos, os francos e assim vai, na região ali da Europa, a gente vai ver muito essas culturas se misturando. Então, quando há essa mistura de culturas, alguma coisa ainda se deixa. Por exemplo, você vai ver muitas coisas relatando a deuses nórdicos, a deuses germanos, certo? A cultuação e crenças, ou até mesmo a própria manifestação cultural desses povos vão ocorrer ainda. Eles não vão largar de tudo. Eles podem se converter ao catolicismo? Óbvio. Mas certas coisas da cultura deles, da religião do povo deles, vai ainda existir. Então, não é algo completamente alienatório. Não. Você vai ver ainda manifestações culturais desses povos bárbaros, né? E costumes também. Né? A deuses da floresta, a deuses, como é que eu posso dizer? Deuses, principalmente que envolviam saúde, cura e fertilidade. Você vai ver muito pessoas que eram consideradas como bruxas, né? Usando conhecimentos de ervas para se curar. Isso era considerado algo errado para a Inquisição. Porém, as pessoas usavam. Por quê? Porque era uma manifestação cultural delas. Então, não é totalmente alienatório. As pessoas não é tipo, acreditei em Deus, aqui, ó, sinal da cruz, estamos juntos, fé. Não, não é só isso. Entendido isso? Então, você usar da idade das trevas é muito errado. Há, sim, o pensamento filosófico, científico, político até, e também não é uma coisa alienatória que só falam de Deus. Né? Muito pelo contrário. Ok, isso? Show de bola? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou continuar, então. Agora, uma coisa que eu gosto de falar é que, tipo assim, cara, a Idade Média tem mais de 1000 anos de história pra gente estudar. Sério, é coisa pra caraca. Então, eu vou tentar fazer uma pegada bem diferente aqui com vocês, tentando compreender a Idade Média, essa mentalidade medieval, ok? Que é super importante para você compreender o Enem, né? Principalmente as questões medievais. E também a gente, como eu disse, como é que isso aconteceu?
porque é uma brincadeira que a gente tem na faculdade, que é tipo assim, não é que o romano foi dormir e estava na antiguidade. Aí ele acordou e já está na era medieval. Foi um processo. Foi um processo muito complicado, lento, mas a gente vai tentar compreender como é que isso ocorreu. Ok? Nem série que tá interessante. Que isso, Xandão? Parceiro meu. Beleza, gente. Primeiro a gente tem que entender que é o seguinte: não existe só uma Idade Média. Muito pelo contrário, existem idades médias. Pluralzão. Por quê? Essa Idade Média que a gente vê como senhor feudal, cavaleiros, né, pessoas plantando, miseráveis, não tem pensamento, ela vai existir, mas também é muito caricata isso. Essa Idade Média que a gente estuda, essa Idade Média europeia, ela é uma Idade Média francesa, né? Do povo franco, principalmente porque é ali que houve uma maior movimentação política e econômica dentro da Europa. A gente vai analisar isso na outra aula de história, quando a gente vai compreender o Império Carolíngio, ok? Mas a base da Idade Média europeia que a gente aprende é francesa, né? Muito ocidental, óbvio. Entendo que esse pensamento ocidental está aqui com a gente sempre. Já falei isso para vocês, né? Mas, pessoal, Wesley, existem então idades médias? Me apresenta algumas. Vamos lá. Vou falar de um país que também é na Europa, né? E a idade média deles vai até 1917. Termina com a derrubada do seu rei, né? Pela Revolução Russa, em 1917. A Rússia vai ter a sua idade média, né, até 1917. Por quê? Até 1917, o país, né, o país Rússia, o Estado Nacional Rússia, ainda vai ter relações feudalistas em 1917. Tipo, a Primeira Guerra Mundial ocorrendo e a galera ainda no sistema feudal. A Rússia vai ter a sua Idade Média até 1917. Outro país, outro lugar também que vai ter uma Idade Média e que a gente pouco estuda é o Japão. O Japão vai ter, eu até escrevi aqui para eu não esquecer. A Idade Média do Japão vai até o século XIX, certo? E ela só termina com a Era Meiji, que vai acabar com o shogunato. O shogunato era vários senhorizinhos, né, repartidos ali no Japão. Você vai ter a época dos samurais e assim vai. Uma coisa muito maneira de a gente entender o Japão feudal é Naruto. É um anime, gente. Me amarre Naruto, Jutsu Clone das Sombras. Né? O Naruto ele relata um pouco desse Japão feudal, né? Óbvio, com muita fantasia, sim, mas é muito interessante a gente ver, né? Então, assim, o Japão vai ter a sua Idade Média até o século XIX, com a Era Meiji, que quando vem a Era Meiji você vai chegar à industrialização do Japão e vai terminar essa Idade Média. Óbvio que não perceba que mesmo a Rússia estando na Europa, a Idade Média dela vai ter algumas coisas diferentes do que a gente vê no sistema medieval da França, que a gente estuda. O do Japão é a mesma coisa, você vai ter um shogunato, que é totalmente diferente. Né? Você vai ter alguns traços iguais à Idade Média francesa, poucos, né? A Idade Média europeia ocidental. Mas você vai ter também isso. A gente vai ter várias idades médias, muitas idades médias. O negócio é que exige só uma, né? A principal. Entendido isso?
Então, a gente não pode analisar a Idade Média engessadinha, achando que a Idade Média ocorreu a mesma coisa em diversos lugares. Né? A gente tem que pensar diferente. Tanto que essas idades médias, né? Aí que a mão está passando, a chuva está latindo, parabéns. Tanto que a gente tem que entender que essa idade média que a gente estuda é europeia, né? Da Europa, e que essa Europa, na verdade, é a periferia do mundo. É isso aí. Por quê? Vocês acham que a gente está falando do Ocidente? Eu, em nenhum momento, toquei como é que estava o Oriente nessa época. Quando o Império Romano acaba, o Império Romano que acaba é o Império Romano Ocidental. Roma, cidade de Roma, termina ali. E você, quem estudou Roma comigo, viu que o Império Romano, num certo ponto, ele vai ser dividido entre Império Romano Ocidental e Oriental. E o Império Romano Oriental continuou? Continuou pra caralho. Estava tinindo. O centro do mundo era o Oriente. Tanto que a Europa se tornou a periferia do mundo porque ninguém estava ligando. As rotas comerciais estavam ligadas e só ocorriam. As rotas estavam ligadas ao Mediterrâneo Oriental. Mediterrâneo Oriental. Ou seja, a parte que o Mediterrâneo banha na Europa Ocidental não estava ali. Não era tão importante assim. Né? Até porque a riqueza, o Império Romano Oriental estava, como eu falei, tinindo aqui, ó. Somos malote. Estava tranquilaço. Então é ali que vai se concentrar o comércio. Então a Idade Média para o Oriente foi algo maravilhoso. Né? Pensamentos matemáticos do campo da astronomia estava voando alto. MC Pose, a galera estava voando alto mesmo. Entendeu? E o Ocidente estava voando baixo. Estava caquético, cadinho, complicado, para lá e para cá. Estava horrível. Certo? Então, a Idade Média para o Oriente estava tranquilo, principalmente de uma ascensão do Império Bizantino e também da religião islâmica, dos muçulmanos. Né? Toda essa ascensão, toda essa coisa para cima vinha dos muçulmanos, da expansão islâmica que estava ocorrendo nessa época. Entendido? Show de bola? E o interessante é que esse conhecimento, né, esse conhecimento oriental, vai ser usado na Europa só no final, quer dizer, só no começo do Renascimento, que é o que vai ocasionar a expansão marítima. Né? Só esse conhecimento da astronomia, da matemática, do compasso e assim vai, né? Bússola e só essas coisas afins, só lá para 1400, que você vai entender. Né? Que quando o Império 1423, se eu não me engano, posso estar errado, depois vocês vêm aí, me corrijam, só 1423 que o Império Bizantino cai. E é isso aí, a gente está falando de 400, depois, por aí. A gente está falando dessa época. Só 1423, ou seja, mais de 1000 anos de história. Belezinha? Show de bola. Alguma dúvida? Pergunta capciosas.
Tá. De boaça, Milena, tamo junto. Agora que a gente compreendeu esse pensamento, a gente conseguiu entender as visões da historiografia, a gente conseguiu ver também que a Idade Média não é uma coisa engessada, existem outras, e que a gente foca mais, porque a nossa educação pede para focar nessa Idade Média europeia ocidental, certo? A gente vai tentar agora entender os fundamentos da Idade Média. Fundamentos da Idade Média. E vamos colocar essa base, esses fundamentos, em 3 pontinhos. Primeiro ponto, uma herança romana. Opa, peraí, deixa eu um papo aqui. Espanha também estava surfando nesse avanço, apesar do resto da Europa estar no caso, né? Então, boa pergunta, Alexandre. A Espanha também vai ter o seu local assim da Idade Média. Quando a Espanha está surfando, você tem que entender que é um pouco mais à frente. Os muçulmanos, né, os árabes, invadem a Espanha. Tanto que uma cidade de Granada, depois você pesquisa no Google, a cidade de Granada parece que você está dentro de uma cidade árabe. Pela arquitetura, até mesmo o local, parece a Arábia, né, o Oriente Médio, uma cidade árabe. Então, a Espanha, ela não vai estar tão surfando assim, porque você precisa saber também qual lado você está falando. Por exemplo, o lado dos espanhóis, né, da galera que estava ali, né, do povo que estava ali, antes mesmo dos árabes, foi uma merda. Eles estavam vivendo, certo? E para os árabes, eles estavam usufruindo de toda a capacidade e na tranquilidade que eles pediam. Entendeu? A Espanha vai voar alto, né, depois que ela conseguir expulsar os árabes do seu território e conseguir organizar lá a coisinha, o Estado Nacional dela, para ir em direção à expansão marítima. Ok? Show de bola, show de bola. Então vamos lá, voltando. Fundamentos da Idade Média. Primeiro ponto, herança romana. Herança romana. O segundo pontinho é uma herança germânica. Nem vou escrever germânica, porque eu estou com preguiça. Quer dizer, herança. Vou botar só germânica. Germânica. E o último, terceiro ponto, uma herança do cristianismo. Ou seja, uma herança cristã. É bom a gente entender isso. É daí que vai partir o conceito feudalista, o conceito da Idade Média. É isso que eu quero passar para vocês hoje. Como é que é essa mudança de mentalidade, essa mudança social, econômica e até mesmo de organização. Tem um vocabulário muito extenso, pelo que vocês estão percebendo. Né? De organização da galera. Tá? Então, beleza. Esses 3 pontos são maneiros porque da herança romana, germânica e cristã, eles vão se fundir ali. Né? Até porque o Império era romano. Então, os valores, organização, economia, Estado era romano. Toda essa organização era romana. E também alguns conceitos e valores culturais eram romanos. O germânico, entenda que quando o Império Romano ele acaba por diversas questões que a gente viu, né, na aula de Roma, mas uma das principais são as invasões germânicas. Os povos germânicos, o povo germânico, né, os povos germânicos, estavam invadidos sem parar Roma. Eram dos seus maiores inimigos.
né, principalmente na sua fronteira norte, ali da cidade de Roma. Então era muito complicado. Quando Roma estava fraca, os germânicos se aproveitaram e atacaram. E, na verdade, eles só empurraram algo que já iria cair. Né? Isso já iria acontecer. Os historiadores falam, a Roma já estava indo para um caminho sem volta, ela iria cair, a Roma Ocidental, o Império Romano Ocidental. Só que os germânicos só aceleraram muito mais esse processo. Né? Então você também vai ter essa fusão de valores culturais, certo, dos povos germânicos e também virtudes e valores cristãos, valores do cristianismo. Não sei também, plural. Né? É super importante entender isso, porque no final do Império Romano, uma instituição que vai tomar conta de tudo e aparelhar quase tudo é a Igreja Católica. A Igreja Católica vai assumir tranquilo isso. E vai ser muito bom para ela, porque cada vez que o Estado romano vai caindo, a Igreja Católica vai subir. Ok, isso? Show de bola. Então agora a gente vai entender esse ponto a ponto, né, de como esses três pontinhos aqui, eles se juntam, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, está aqui, a ruralização da sociedade. Esse é o primeiro ponto para entender essas heranças. Bonitinho. Como assim ruralização da sociedade? Bom, no início de Roma, no princípio da cidade romana, né, a principal forma econômica era a agricultura. Porém, o solo, né, era bom, mas não tanto assim. E acaba que o Roma se vira para outra forma econômica, que é o comércio. Olha, Roma estava ali de frente para o mar, né? E ele tinha uma saída muito fácil ali, porque Roma está aqui, né? Vamos dizer, Roma está aqui. Essa é a Itália. Que linda a Itália, né? A Península Itálica. Aqui está Roma. Você tinha mar para cá, mar para lá, e se você fosse mais para baixo, você ainda saía pelo Mediterrâneo. Então, o comércio acabou sendo bom para eles, porque eles tinham contato com todo o Mediterrâneo. Beleza, isso? Né? Então, esse comércio se mostrou muito mais lucrativo para a cidade de Roma. E aí é que está. Isso a gente está falando de Roma, república ainda. Quando ela vai virar império, seu método econômico se transforma. Ela vai ter uma economia imperialista. Quando a gente está falando de uma economia imperialista, a gente tem que entender que dois pontos muito importantes do que é a economia imperialista. Deixa eu beber uma água aqui. Desculpa estar bebendo tanta água, gente. Hoje eu falei pra caramba, eu tô com a garganta seca. Então, a economia imperialista vai se basear em dois pontos: escravagista e belicista. Belicista, né? Mas também a gente pode botar escravagismo ou belicismo. O que é isso? Escravagismo, acho que na palavra a gente já consegue compreender. Roma, como ela se expandia, o império, então ela precisava se expandir, a economia dela estava baseada em conseguir escravos, que era a base da cidade romana, de todo o Império Romano, né? A base econômica e a base de tudo social, política e econômica de Roma era os escravos. Né? Então, quanto mais ela se expandia, mais escravos ela conseguia.
Até porque a gente está falando da escravidão na antiguidade. A escravidão na antiguidade era feita em cima de você dever dinheiro ou ser derrotado em guerra. Entendido isso? Não é igual a escravidão moderna e capitalista que a gente está vendo, né? Que a gente vê nos livros de história, que é baseada na raça, na cor. Então vamos lá. A escravidão antiga, né, na Roma, quanto mais ela expandia, mais escravos ela conseguia. E no belicismo, o que é isso? Na questão bélica, no exército, em guerra. Então, a guerra produzia mais. Quando você está em guerra, a guerra sempre é lucrativa, entenda isso. Então, quando Roma estava em guerra, Roma estava sempre em guerra, óbvio que ela era um império, ela queria se expandir. Então, quando você está em guerra, você consegue tomar as coisas, você consegue pegar tudo para você e você ainda consegue mais escravos, certo? Então, Roma, no seu mais alto ponto, né, no seu apogeu do império, vai estar basicamente dominando toda a Europa, né, todo o Oriente e guerreando com todo mundo. Ninguém consegue parar Roma. Compreendido isso? Então isso vai trazer muitas riquezas para o Império Romano. Só que tem um porém. Pensa na cidade de Roma. Roma está lá, voando alto, naquele pique. E a cidade de Roma? O Império Romano está voando alto. Quando a gente fala Império Romano, a gente tem que entender toda a extensão dele. Mas e a cidade de Roma? A cidade de Roma estava vivendo também nos seus melhores tempos. O problema é que uma hora isso para. Vai chegar uma hora que Roma não... para que expandir mais? Parei. Então, se você para a guerra, né, e para de conseguir escravos, e pensando bem que a vida de um escravo, né, era pequena, então você vai parar de conseguir coisas e parar de conseguir a base da sua economia. Então o número de escravos vai diminuindo. O problema é que na cidade de Roma tinha muito escravo no começo desse processo. E aquela galera que eu falei para vocês que plantava, que fazia agricultura, eles vão ficar sem emprego, sem o que fazer. E vão acabar ficando ao relento da cidade romana. Como pobres, né? Miseráveis, sem ter o que comer, sem ter onde morar. E aí que vem. Com isso, né, Roma vai estar no seu apogeu. Como eu falei para você, uma hora para. O número de escravos diminui. Você precisa conseguir mais dinheiro. O Império Romano cria impostos. Só que a elite consegue burlar esses impostos. A massa pobre, miserável, não. E aí Roma começa a falar, caralho, cadê? Cadê aqui? Estou com o bolso vazio. Me ajuda. Roma começa a ver que a cidade começa a ficar lotada de gente. Começa a ficar lotadíssima de gente, sem ter para onde ir, sem ter para onde comer. E os mais ricos começam a falar o seguinte, cara, não dá mais. Não dá mais. Eu ficar nessa cidade perigosa, cheia de miseráveis, cheia de pobre, eu vou partir. E aí é que acontece. Os ricos, a elite romana, sai da cidade de Roma e vai para o campo. Se instala, né? Formam pequenas comunidades rurais e começam a ficar ali. Só que, como eu falei para vocês, que o número de escravos estavam caindo. Estavam indo para merda. Então, essa galera miserável começa a se espalhar e ir para os locais onde essa elite está indo produzir. Se ela está indo para o campo, ela vai produzir, principalmente vai produzir insumos agrícolas, né? Produtos agrícolas, através da agricultura. Então, ela vai precisar, essa galera miserável vai começar a ir aonde tem essa oferta de trabalho. Tanto que uma época dessa cidade de Roma, todo mundo que tivesse um cargo público, ou seja,
que tivesse dinheiro e fosse da elite romana não podia morar na cidade. Tinha que sair da cidade, porque o Estado estava precisando de dinheiro, né, de receita. Estava precisando de receita. E os ricos indo para as cidades, promovendo a agricultura, e esses pobres querendo trabalhar porque já não tinha mais escravo, eles vão para lá. Entendido isso? Isso é a ruralização da sociedade. A galera sai de Roma, da cidade romana, para ir para o campo, né? E se proteger, ou até mesmo tentar produzir receita para o Estado romano. Tá? O nome dessas produções, né, agrícolas, que vão se chamar, até esqueci, colonato. Isso mesmo. O colonato. Colonato vai resolver isso, que vão ser essas produções do campo, né? Porque, como falei, a elite romana sai da cidade, né? Não consegue ficar mais na cidade, porque o Império Romano está indo para baixo. O Estado promove essa saída, fala, pode sair, produz alguma coisa no campo que você vai dar para mim. Então, cara, tu está juntando tudo que todo mundo queria. O pobre queria trabalho, segurança e local para estar, e algo para comer. A elite romana queria produzir, queria algo para ter dela. Ela teve o colonato. E o Estado romano queria receita. É isso. A ruralização da sociedade foi basicamente isso. A saída da elite romana, dos trabalhadores, para produzir para o Estado romano se sustentar. E também tem outra coisa. A cidade romana estava indo, a cidade de Roma, né? As cidades estavam sofrendo ataques absurdos dos povos bárbaros. Então, por medo também, eles saem. Falam assim, opa, fui embora. Vou para o campo, que é melhor. Entendido isso, gente? Alguma dúvida? Falem comigo se estiver muito enrolado, se estiver complicado, por favor. Eu quero a ajuda de vocês. Show de bola. Show de bola, Alexandre, show de bola. Então vamos lá. O outro ponto é o enrijecimento. Eita, falei tudo errado. Enrijecimento. Opa, coisa boa. A Adriana já está percebendo que o professor dela é muito mal alfabetizado. Vou olhar de novo. Enrijecimento. Enrijecimento social. Adriana, perceba que eu também tenho vários lapsos de memória, por isso que eu anoto tudo. Tá? Eu sempre esqueço as coisas. Tá? Denil da beleza, tranquilidade. O que seria esse enrijecimento social? Bom, durante o Império Romano, você ia ter uma mobilidade social, que é o quê? Você passar de um... Vou até mostrar aqui. Pirâmide, e aqui você tem grupos sociais, né? Durante o Império Romano, você teria como um escravo deixar de ser escravo e ser um homem livre, né? A gente viu que várias revoltas também na cidade de Roma foram feitas assim, de pessoas, de homens livres, porém pobres, que queriam ter a sua representatividade aceita ali, né? Então você tinha uma mobilidade social, até que, óbvio, não seria de fácil acesso, não era todo mundo que conseguia, mas alguns sim conseguiriam sair da sua camada social e evoluir em cima dessa pirâmide. Já nessa ida, já no final do Império Romano e entrando na Idade Média, você vai ter esse enrijecimento. Por quê? Quando há essa ruralização da sociedade, o Estado romano precisa falar o seguinte, cara, eu não posso, de jeito algum, fazer com que essa galera lucre.
que essa galera possa sair de onde ele está. Então, esse enrijecimento social basicamente vai dividir a sociedade em duas: a mais pobre e a mais favorecida. Por quê? Se muitos ali que eram escravos e saíram da posição de escravo e foram para homens livres, certo? Mudou a situação romana, isso também pode acontecer. Então, foi todo possível, o Estado romano e a elite romana fez todo possível para que a galera que trabalhasse, né, o camponês, vamos dizer assim, o camponês ali ligado ao campo, trabalhando na agricultura, semeando e produzindo para a elite romana e para o Estado romano, fez de tudo para que ele não saísse daquela camada social, que ele ficasse ligado à terra o tempo todo até a sua morte. Né? Aí vocês vão falar assim, peraí, Wesley, mas quando a gente viu em Roma, tinham trabalhadores com ofícios, né? Comerciantes, você teria artesãos, pescadores, essas coisas assim, pessoas com ofícios, né? Sapateiros, costureiros, essas coisas todas, alfaiates, né? Então, essa galera vai ter e existir sim. O problema é que o Estado romano vai controlar ele ao máximo. Então, ele trabalhava se o Estado romano quisesse. Então, ele ficou muito preso, né? Então, ele ficava preso a uma coisa que a gente vai chamar, deixa eu ver aqui, as corporações de ofício, conhecidas como collégia. Né? Então, o Estado romano só acionava eles quando queriam, né? Ou até mesmo quando queriam impostos. Tipo, me paga aí que eu quero. Né? Então, tanto a elite romana quanto o Estado romano, que estava chegando ao seu fim, né, fizeram de tudo para que o pobre continuasse sendo explorado, continuasse trabalhando para essa parte favorecida. Por isso que a gente vai falar desse enrijecimento social, que é o segundo ponto que favorece a, a entrada para a Idade Média. Compreendido isso? Podemos ir para o segundo ponto? Para o terceiro ponto, na verdade. Muito obrigado. Show. Terceiro ponto é a fragmentação de poder. Então, como eu falei, como vocês viram, né, com essa ruralização, a elite romana vai para o campo e o Estado romano vai falar o seguinte: bom, beleza, fica lá, me ajuda e tá tudo certo, é tudo nosso. Então, várias pessoas, a elite romana era bem concentrada, né, óbvio, mas é um certo número grande. Então, eles vão pingar em cada lugarzinho, ali perto de Roma, até mesmo para o restante da Europa. Né? A gente está falando que o Império Romano era gigantesco. Gigantesco. Então, essa fragmentação de poder é o seguinte: a elite romana e os mais favorecidos que vão para o campo, eles vão conseguir ter o seu pedacinho de poder. Porque cada colonato vai ser o pedacinho de poder daquele colono, né? Colonos, que vai ser chamado. Daquela galerinha que vai assumir para o Estado romano. Tanto que analise isso. A Roma vai fazer o seguinte: pô, tu me ajudou, colaborou, vou te dar um pedacinho de terra, toma aqui, vai lá na fé. Né? Se você for parar para analisar, quando você tira de você e dá para o outro, você se enfraquece. É basicamente isso que o Império Romano fez. O Estado romano tirava uma terra dele e falava assim: não, beleza, aqui, ó, toma aqui, dá uma ajudada, você me dá impostos para eu tentar sobreviver. Ele está tirando dele e dando para o outro. Então, ou seja, isso está enfraquecendo.
Por isso essa fragmentação de poder, porque o território vai estar um pingado para cada um. Certo? É uma coisa que minha bisa falava, né? É muito cacique para pouco índio, porque todo mundo vai querer mandar. Mas nesse negócio tinha gente pra caramba para mandar. Um monte de trabalhador, um monte de gente que queria um local para comer, descansar ou se abrigar. É isso. Essa fragmentação de poder vai ocorrer por toda a Europa. Ok? Entendido? Show. Gente, eu estou com sede, não estou me entendendo. Então vamos lá. Quarto ponto. Pô, tá aqui, hidratadíssimo. Pô, olha aqui. Olha essa cutis, esse epiderme. Fragmentada. É água, pô. Vamos lá. Privatização. Privatização da defesa. Bom, já no fim do Império Romano, o exército romano não vai estar em qualquer lugar, não. Ele primeiro tem que defender as fronteiras dele. Isso é super importante. O exército, ele não vai estar em qualquer lugar, não, principalmente no interior do continente, né, da Terra. Ele não vai estar ali, não. Ele vai ter que defender as fronteiras. Já na cidade de Roma já era pouco o exército. Então, a defesa ficava por conta dessa galera do colonato. Então, como seria essa defesa? Bom, essa defesa consistiria em construir muros, fortalezas e até mesmo uma organização de líderes comunitários, né? Como se fossem pequenos exércitos. Vou botar aqui até pequenos exércitos. Essa vai ser a privatização da defesa, né? Tanto que a gente vê muito, né, cidades muradas, fortalezas, castelos gigantes, né, exércitos dos próprios camponeses ou de líderes ali do campesinato. Essa vai ser a privatização de defesa deles. A defesa vai ser particular, vai ser do colonato ou até mesmo dos trabalhadores ali em volta, criando muros gigantescos, muralhas e assim vai. Entendido isso? E aí, nós vamos para o último ponto, que é também um palavrão gigantesco, nem é tanto, é minha dicção que é horrível, é a clerificação. Clerificação. Bom, eu falei para vocês que essa. Falei para vocês que essa clerificação, falei, rebobina. Falei para vocês que a Igreja Católica, né, o poder dela foi crescendo aos poucos e até se tornar o que a gente compreende na história. A clerificação é o seguinte: no final, já do Estado de Roma, os romanos se tornaram muito fiéis. Até porque, quando você está com, né, que não passa nenhum vento, você se agarra em qualquer coisa, né? Até mesmo sendo ateu, você vai pedir ajuda para alguém. Então, essa clerificação se torna o seguinte: a população se torna muito fiel, a Igreja Católica se torna grande, mas também a Igreja Católica ganha muitos padres. Foi um aumento gigantesco de números de padres nessa época. Muita gente, por quê? Bom, primeiro que, como a fé estava em expansão
você vai ter essa elite romana oferecendo, ou até mesmo filhos dessa elite romana querendo virar padres. Você vai ter também pessoas que não sabem, não têm aonde ir e se abrigam e viram padres. Né? Então, a clerificação, o número de padres vai aumentar, né? De clérigos, de sacerdotes, vai aumentar muito nessa época. E é muito importante, porque quantos mais padres, ora, pô, mais a palavra vai ser falada, né? Você vai ter mais representantes de Deus na Terra. Porque, lembrando, nessa época, era só o padre que lia. Né? E muitos dos padres nem sabiam ler, eles gravavam as escrituras. Gravava mesmo, gravava, só sabia ler aquilo. É isso. Então, essa codificação vai ser muito importante para o aumento da fé católica, né, dentro da Europa. Esses são os pontos para você entender essa herança romana, germânica e cristã que vai dar início à Idade Média. A partir disso tudo, da ruralização da sociedade, do enrijecimento social, da fragmentação de poder, da privatização da defesa e da clerificação dessa sociedade, que você vai entender como a Idade Média vai ocorrer. Com isso tudo ocorrendo, o Império Romano acaba. E aí se dá o início a algo novo. Mas aí tá, não foi assim. Muito pelo contrário. Foi um processo lento, né? Tanto que essa ruralização ela vai acontecer já com um ano de antecedência da caída do Império Romano. Né? E o engraçado é que, tipo assim, os povos bárbaros também vão se colocar aqui. Porque esses povos estão invadindo o território do Império Romano. Então, eles vão para onde as pessoas estão. Eles vão invadir colonatos. Né? Quando eles invadem colonatos, eles tiram, eles não mudam nesse enrijecimento social. Normalmente, se um bárbaro, né, um germânico, entrar no colonato, ele tira o romano que está ali e fica ele ali como um grande cara. E é isso. Ele não vai mexer. Na verdade, ele vai ter que se inserir nesse processo. Fragmentação de poder, isso vai ser bom para eles também, porque aí eles vão conseguir invadir outros lugares e tomar conta de certas áreas. Privatização da defesa, eles também vão fazer isso, e a clerificação. Cara, a gente sabe disso, que os próprios povos bárbaros, eles foram batizados, eles entraram na religião católica. Então, não está longe disso tudo, não. Esses três pontinhos que vão dar, né? Vão dar o caráter da Idade Média que a gente está estudando. E esses 5 pontinhos aqui, né, que vão mostrar como ocorreu a Idade Média, é importantíssimo para a sua prova. Entendido? Show de bola? Aí, show de... E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, foi rapidinho porque é muita coisa, né? E eu não quero saturar vocês disso. E Valdeci, tu tá aí? Caraca, Valdeci, beijo, boa noite, cara. Foi mal, eu não vi. Pô, Mia, esqueci da vida, foi mal mesmo. Foi mal mesmo. Ah, satura um pouquinho, cara. Satura um tequinho, muita coisa, principalmente Idade Média. Né? Agora, a gente viu o que ocorre, né? E agora a gente vai ver o produto disso. A gente vai falar sobre feudalismo, para a gente terminar a aula de hoje. Feudalismo, ele é mais que uma palavrinha qualquer. Na verdade, o feudalismo
ele é uma estrutura econômica, política e social da Idade Média. Tá? A gente não pode separar isso. A gente não pode falar que só foi política, só foi econômica, só foi social. Não. É uma estrutura política, econômica, social que vai dar caminho, vai trilhar um caminho dessa Idade Média. Ok? O feudalismo, ele predominou principalmente na Europa Ocidental, tá? Como a gente viu. E ele só vai, esse feudalismo só vai ocorrer a partir do século IX, que é quando acaba o Império Carolíngio, ok? O Império Carolíngio é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, tá? Bem mais à frente, beleza? O feudalismo ele começa no século IX e peraí, gente, um pouquinho de água. O feudalismo ele vai ter esse predomínio econômico na agricultura para consumo local. Então vamos lá. Deixa eu escrever aqui que eu acho que fica melhor para vocês. Ele apresentava um predomínio da agricultura, ou seja, a sua economia era agrícola, agricultura. As trocas comerciais eram baixas ou quase nulas. Então, comércio, né? Baixo ou inexistente. Então, essa agricultura, ela vai ser para consumo próprio. Então, tudo que o feudo produz é para o feudo consumir. Principalmente o senhor feudal, aquele que toma conta. Então, era de consumo próprio. Ok? Aí, se o comércio já é baixo ou inexistente, vai ter troca moeda? Vai ter dinheiro? Dinheiro moeda? Não. Moedas baixo ou inexistente também. Então, se não tem moeda para ser cunhada, né, para ser feita, você vai ter um Estado, um governo para fazer essas moedas? Também não. Ou então é ausência de Estado. Entendido isso? Então há um vácuo de poder, um vácuo de uma política central. Então, voltando. A base econômica era a agricultura, a base econômica agrícola, né? Ou seja, um consumo próprio. Por quê? Não vai ter comércio, né? Se tiver, vai ser um comércio baixo, com pouca frequência. Tanto que nessa época, quem vai se aventurar a fazer esse comércio de longo alcance vão ser os judeus. Os judeus vão ficar responsáveis por conta disso, né? Tanto que não serão eles a fomentar a volta desse comércio na alta Idade Média, que a gente vai ver também. Então, o comércio, nesse começo do feudalismo, vai ser baixo ou inexistente. Moedas também vai ser baixo ou inexistente. Na sua maioria das vezes, não vai ter. Por quê? Porque quem faz a nossa moeda hoje? É a Casa da Moeda, que é do Estado brasileiro, é o nosso governo. Então, nessa época também não é o mesmo sentido de pensamento. Você não vai ter moeda porque vai ter um vácuo de poder. Não vai ter ausência do Estado, de um governo, de uma política central. Até porque vão ter vários feudos separados em toda a Europa. Entendido isso?
E o feudo, ele o feudo também pode ser entendido como um local. Peraí, tem uma. Mas nesse modelo de feudalismo era igual em todos os países? Na Europa Ocidental, sim. Tá? Na Europa Ocidental, a gente vai ver esse feudalismo muito ligado aqui, nisso que eu falei para você. Né? Agora, em outros cantos, vai ser um pouco mais diferente. Tá? Mas, basicamente, esse feudalismo que eu estou apresentando para vocês é algo comum a essa Europa Ocidental. A gente está falando ali na França, na própria Espanha também, Inglaterra e assim vai. Tá bom? Entendido? Mas, assim, tenha certeza que esse feudalismo ele é mais presente, como eu falei para vocês, no território francês. Tá? Entendeu, Alexandre? Entendeu? Tipo, tem alguns países que o feudalismo era da monarquia, né? Tipo na Rússia. Sim, então. É basicamente isso. Porque a monarquia russa ela ainda vai ter um sistema bem meio feudalista, né? Relações feudalistas do campesinato dando a sua produção para quem manda, os nobres e assim vai, sabe? Então, tipo assim, o feudalismo russo ele está um pouco mais diferente, até porque a gente até pode chamar ele de um, óbvio, não fala isso, mas eu chamo até de um feudalismo moderno, que em 1917 você já tinha outras tecnologias, até mesmo outros tipos de governos, sabe? Então é uma diferenciada, bem bolada. A gente pode até depois bater uma conversa sobre isso, vários tipos de feudalismo. Mas você não está viajando não, você pensou certo. Tá? Né? Então, voltando, o feudo era a unidade da produção agrícola. O feudo, a gente também pode falar que o feudo era o local onde se plantava também. Né? O feudo a gente pode se entender como todo o negócio que eu vou apresentar para vocês como era dividido, né? Mas o feudo a gente também pode dizer que é onde há a área da produção agrícola. Então ele era o que regia tudo, era ele que mandava e dominava, né? Ele era o centro do universo, o átomo daquela galera. E esse feudo se dividia em três partes. Eita, tu viu que eu fiz três assim? Então, em três partes. E é bom, voltando ao assunto, para quem pertencia a esse feudo? Aos senhores feudais, que era essa antiga elite romana, ou até mesmo esses povos bárbaros que entravam nos colonatos, invadiam e tomavam para eles. Tá? Então, o feudo vai se dividir em três partes. No manso senhorial, que é esse manso senhorial. Ele era onde o benefício do uso era só para o senhor feudal, né? Então aqui você vai ter o espaço do senhor feudal, a casa dele, os aposentos, tudo dele. Aqui tudo era do senhor feudal. Você vai ter um manso servil, que aqui sim era onde estava destinados as terras do campesinato, né, do camponês, onde ele podia plantar, onde ele podia fazer o que ele quisesse, mas esse o que ele quisesse é bem, né, quadradinho, é bem fechado. Porque tudo que ele produzisse, tudo que desse para ele produzir, nesse manso servil, ia para o senhor feudal. Ok? E um manso comunal.
Um manso comunal normalmente eram bosques, florestas ou áreas de livre acesso e uso para o senhor feudal ou para os camponeses, né? Os dois poderiam usar aquilo ali à vontade, mas entendendo-se que se o servo usar esse manso comunal e produzir algo, ele vai ter que dar para o senhor feudal. Entendido isso? Foi tranquilo? E também é uma coisa importante para a gente acabar. Wesley, e dentro desse feudo, tá faltando alguma coisa, não? Tá. A igreja. A igreja sempre vai estar e vai ser um dos pontos centrais desse pensamento feudalista. Sempre vai ter uma igrejinha bolada dentro desse feudo. Ok? Entendido isso? Alguma dúvida? Como eram nomeados os líderes das igrejas? Oi? Como eram nomeados esses líderes católicos? Escolhidos como? Porque se para cada feudo tinha uma igreja, tinha que ter um padre, um pastor, Sim, alguém sim. aí. Como é mandado hoje em dia, sabe, Denilda? Tipo, um pároco vai ser destinado a uma igreja em algum local, certo? E vai ser isso, a igreja, entendendo que aqui a igreja não tem papa ainda, são os bispos, né, e o principal bispo é o bispo de Roma, eles vão fazer essa decisão. Tipo, um padre precisa ir para tal feudo. Ah, descobri que vai ter um novo feudo lá. A igreja vai mandar os seus emissários, seus representantes, e vai falar assim, olha, vai ser tal padre que vai ficar aí. E às vezes... Fala. Mas nesse caso aí, a igreja não era subordinada ao feudo, era? Ela era independente. Independente. Na verdade, No caso, não tinha uma concorrência? Não, porque todo mundo queria dinheiro. Não tinha uma concorrência? Então, a gente pode ver que vários senhores feudais vão ficar bolados, tipo assim, caraca, a igreja também está querendo um imposto aqui, porque a igreja tinha imposto também. Ela tirava da galera, né, do camponês. Só que a igreja, a gente tem que entender que a igreja era o único poder centralizado naquela época. Centralizado, tá? Os senhores feudais estavam sozinhos. Entendeu? Entendi. A igreja tinha até um exército só dela. Ela tinha vários exércitos. Então, assim, a igreja tinha como bancar essa posse toda. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então, assim, também vai ser uma ajuda. Porque sem a igreja, o senhor feudal não está ali mandando. E, ao mesmo tempo, para a igreja estar lá dentro, o senhor feudal precisa deixar, né? Então, era basicamente uma troca de favores. Beleza. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Bom, é isso por hoje. Foi rápido até. Eu peço perdão, porque eu tenho que dar outra aula em outro preparatório. Tá? Mas, cara, a gente viu muita coisa. Sem zoeira. A gente viu coisa pra caramba. A gente analisou historiograficamente a visão de Idade das Trevas, né? A gente analisou... Valeu, Alexandre. A gente analisou como é que esse pensamento de que a Idade Média é uma idade sem produção de pensamento, né? A gente analisou. A gente viu como é que se dá essa transição. A gente viu que essa transição de Império Romano para Idade Medieval não foi num estalo, foi num processo muito grande, né? As heranças, que não dá para falar de Idade Média sem falar de Igreja Católica, Império Romano e povos bárbaros, principalmente o germânico. E analisamos como é que se deu o feudalismo. Na próxima aula, a gente vai cair matando. Real, dentro de Idade Média. Tá? Mas aí, só na próxima aula. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, mas eu não vou mentir para você. Eu não cheguei nem a ler o que você passou mais cedo.
Ah, então, mas aí é que Eu não tá. tive tempo. Fica tranquilo, Edenilda, porque aquele é um site. O site foi criado pela galera meus amigos do Emancipa lá de Vila Isabel. Foi criado pela galera de história do Emancipa de Vila Isabel. Foi um site super maneiro que ele tá lá para vocês analisarem. Tem tudo, dá para ler, não vai sair, tá? E é muito maneiro. Você pode entrar lá a qualquer momento que vai estar muito bem explicadinho. Fica Ah, então tranquilo. beleza, porque eu já não tive tempo. Não tem problema, Denilson. Tem na tranquilidade. A gente sabe como é que tá corrido, como tá difícil, né? A gente Tá, tá beleza. junto. Então, boa noite aí, bom fim de semana e boa sexta-feira, bom final de Sextou, hein? sexta-feira. Para muita gente é Sextou, final, para mim é galera. começo, né? Sextou, todo mundo respeitando o distanciamento social, né? Sextou para todo mundo, menos para o Witzel. Beijo para ele aqui. Ô, vão caindo pouco a pouco. Ô, Simão, dominó, né? Dominózinho. É isso. Gente, muito obrigado, boa noite e até. Boa noite, pessoal. Bom fim de semana.